Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar 2026 Exponencial, criado aqui por mim, por todo o time, cuidadosamente preparado aqui para a gente garantir, ainda em tempo, né? Janeiro de 2026, para a gente garantir que 2026 seja um ano incrível para todos nós, que a gente possa construir, de fato, resultados sólidos e cada um dentro do seu contexto avançar aí nesse 2026, que é desafiador, já vou adiantar um dos temas que a gente vai falar, mas que com um bom planejamento, uma boa organização e bastante execução, tem tudo para ser um ano incrível para quem assim o fizer, né? Ah, Antes da gente entrar aqui um pouco mais, começar a falar dos conteúdos, aqui eu vou pedir, a gente está numa dinâmica um pouquinho diferente para quem nos acompanha aqui, está mais acostumado com as lives ou com os encontros ao vivo, numa dinâmica de webinar aqui, com foco de transmitir conteúdo. Então, eu vou pedir para você colocar ali o nome, a cidade da onde está falando, para a gente ver aqui. Tem gente do Brasil inteiro que eu sei. Colocar no chat aqui, rapidamente, da onde que você está assistindo ou participando do nosso webinar aqui, para que a gente possa. Olha aqui que legal, o Lucas de Porto Alegre, temos o Ribas de Curitiba, a Rita aqui de Porto Alegre também, Fernando de Belo Horizonte, seja bem-vindo, Fernando. O André de Campinas, São Paulo, Raimundo de Minas, gente do Brasil inteiro aqui, Adriana de Santa Catarina, o Paulo também, lá na divisa, né, Paulo? Quase internacional, Dionísio Cerqueira. Mato Grosso do Sul, que legal, São Paulo, gente do Brasil todo aqui conosco nessa manhã. Porto Velho, São Paulo, que legal, gente, que legal. De norte a sul aqui, de leste a oeste, todo mundo participando, que legal. Deixa eu explicar como é que vai funcionar essa dinâmica nossa do webinar. Eu preparei aqui de verdade um conteúdo, eu aproveitei os últimos dias aqui, estava revisando, né? Eu gosto muito de revisar o conteúdo que eu vou transmitir, embora tenha bastante conhecimento, mas eu estava relembrando os meus 20 anos de atuação aqui, das companhias, né? Ontem eu falava aqui para uma pessoa do meu time que eu tive a oportunidade dos últimos 20 anos trabalhar em quatro companhias que faturam mais de bi por ano. Então, isso me deu um nível de profundidade, conhecimento, tanto desse processo de construção de planejamento, quanto, fundamentalmente, né, de execução. E aí eu procurei contemplar tudo isso nesse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas deixa eu explicar, para a gente se organizar aqui também com agendas, todo mundo. Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Eu dividi o nosso tempo, três blocos basicamente de meia hora, tá? Então a gente vai ter uma hora de conteúdo. A primeira meia hora eu vou trazer para vocês quais são qual é, melhor dizendo, o cenário de 2026. Por que que 2026 é um ano extremamente desafiador? Ele não é um ano assim como os outros, tá? Mas ele é um ano extremamente desafiador. Por quê? É isso que eu vou detalhar. A gente tem um cenário macroeconômico aí que faz com que esse ano seja mais difícil com que os outros, né? Todo ano é desafiador, isso a gente já sabe. Mas 2026 ele tem alguns elementos que fazem ele ser um ano atípico, né? Na outra meia hora, a gente vai falar um pouquinho de o inverso disso. Então, primeira meia hora, a gente vai conhecer os desafios. Eu vou trazer aqui alguns erros clássicos que são cometidos também, para que quem está aqui não cometa. Na outra meia hora, eu vou trazer um plano, um passo a passo de como a gente se prepara e constrói um planejamento, né, para 2026, para que você possa atingir resultados. Não sei se alguém viu, né, algum stories, reels ou alguns dos nossos anúncios circulando, trazendo lá uma pesquisa, né, que a maioria das pessoas falham. Menos de 20% das pessoas atingem metas. A maioria desiste em fevereiro já. Isso é histórico, todo ano é assim. Natal e Ano Novo, mil e uma promessa, vou fazer acontecer, virou o ano, as pessoas não passam do carnaval. Então, como é que a gente cria um plano e um mecanismo que dê sustentabilidade a esse plano para que ao longo de 2026 você possa permanecer vivo e atingir os resultados, tá? E no final, né, assim que a gente terminar esse bloco, eu vou trazer ali algumas ferramentas, vou disponibilizar aqui para vocês um recurso, né? Vai ser uma novidade, eu vou falar no final,
Então, lá no final, eu vou trazer uma ferramenta, vou compartilhar alguns arquivos com vocês para que vocês consigam implementar essa segunda parte que eu falei, tá? Vai ser uma novidade bem legal. Então, fiquem comigo. Eu sei que é desafiador, mas fiquem comigo até o final da uma hora desses dois blocos, e aí no final eu vou compartilhar algumas ferramentas, alguns arquivos, e vou abrir também aqui um espaço para Q&A, para perguntas e respostas, tá? E aí depois a Ingrid vai me ajudar nesse processo aqui. Então, na última meia hora também, quem quiser trocar comigo, tirar dúvida, a gente vai abrir depois o chat para perguntas e respostas, para que eu possa também colaborar um pouco com o processo de cada um, tá bom, gente? Preparados? Todo mundo me ouve, me vê bem? Se puder dar um joinha ali, um ok no chat, aí eu já sei que tá tudo bem aqui com a transmissão. E aí começamos com o conteúdo. Legal, já vi alguns ok aqui, tudo bem, então vamos embora, tá? Antes de eu começar a entrar no conteúdo aqui, rapidamente e eventualmente, né? Tem pessoas sempre novas aqui. Eu quero rapidamente me apresentar, não vou tomar tanto tempo aqui do nosso conteúdo com isso, mas eu costumo dizer que eu sou o pai da Micaela, do Benício e da Beatrice, e marido da Aritana. Acho que essa é a melhor parte, do Regis, né? A minha parte pessoal de vida, minha família que eu amo tanto. Eu tenho uma linha de formação que ela é um pouco, talvez peculiar, mas que me dá muita propriedade. Eu tenho uma linha de formação mercadológica, né? Faculdade, pós, MBA em gestão estratégica de negócios e pessoas pela SPM. Sou head trainer comportamental, sou um estudioso do desenvolvimento pessoal, tenho algumas formações em coach, PNL, hipnose, gosto muito de estudar o comportamento humano. Então, são duas linhas que não são tão comuns a pessoa gostar, né? Ou a pessoa vai mais para o lado de negócios, formações mercadológicas, ou vai mais para o desenvolvimento pessoal. Eu gosto das duas coisas. Sou um dos fundadores da NX Business School, né, a nossa escola de negócios. Já vou falar um pouquinho dela. Fui executivo de grandes negócios por mais de 16 anos. Trabalhei em empresas como Balduco, Danone, Coty. Então, tenho uma ampla vivência em multinacionais, em sistemas de gestão, em vendas, convivendo com meta desafiadora, pressão de resultado e tudo aquilo que a gente conhece um pouquinho, tá? A NX, que é a nossa escola de negócios, ela tem um grande objetivo, que é auxiliar as pessoas e as empresas a transformar potencial em resultado. Tem uma frase que a gente vê muito por aí, que é: nossa, o teu negócio tem potencial, você tem potencial. Mas a gente não quer que as pessoas e as empresas fiquem só no potencial. Então, o nosso grande propósito aqui é ajudar a transformar esse potencial em resultado. E na prática, a gente atua como uma aceleradora de pessoas ou uma aceleradora de negócios em algumas verticais de atuação, como vendas, gestão e estratégia, liderança e cultura e trilhas de conhecimento técnico, por exemplo, um tema que a gente vai falar um pouquinho, reforma tributária. A gente atua ensinando também nessas trilhas de conhecimento técnico. Legal? Se eventualmente alguém não conhece, visita lá nosso Instagram da NX, procura ali a nossa página que você vai gostar bastante, tá bom? E por que que 2026, tá? Ah, ele não vai ser só um ano difícil, ele vai ser um ano cruel para quem não estiver preparado. E eu quero começar mostrando isso para vocês, tá? Por que que 2026 vai ser um ano cruel para quem não estiver preparado, tá? E nós temos aí uma primeira informação bastante relevante. 2006 vai ser cruel, vai ser desafiador? Vai, para quem não estiver preparado. Então, a preparação traz uma vantagem competitiva gigantesca aqui, tá? E acho que todo mundo que está aqui já tem esse grande diferencial, tá? Por que que vai ser mais difícil acertar o alvo enquanto metáfora aqui das nossas metas, dos nossos objetivos? Eu vou detalhar, tá, gente? Pela próxima meia hora aqui, um pouco de cenário e de contexto. Reis, por que que tu vai ficar falando meia hora dos problemas, dos desafios e não do planejamento? Se você pegar, por exemplo, um livro como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, se pegar e estudar um pouco técnicas de planejamento, voltar para a era das guerras, para qualquer estrutura onde a ausência de um planejamento podia custar a vida, ou perder um grande território, ou, enfim, situações drásticas, tá? Um dos primeiros passos que todo mundo fazia é estudar o adversário, é estudar o território, é estudar o mercado. Então eu tenho que saber com que eu estou lidando, quem que eu vou enfrentar.
Não dá para você entrar 2026 adentro sem saber o que está acontecendo. Então, a primeira premissa para uma boa construção de plano é entender os desafios, é entender o que está acontecendo no mercado, no território. Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é um tanto quanto óbvio, mas precisa ser dito, que é um ano de eleições, tá? E que o Lula está à frente das pesquisas. Resto é de direita, de esquerda, não importa, né? O Lula aqui, enquanto à frente das pesquisas, traz um cenário de desrespeito de teto de gastos, tá? Baixa confiança do mercado externo no mercado interno aqui. Então, tem uma série de fatores que a reeleição do Lula pode nos prejudicar. Então, ele é sim um ponto crítico, independente de ideologia política, tá bom? Segundo ponto aqui, nós vamos ter a Copa do Mundo mais longa da história. Então, cada 4 anos, tem dois grupos de pessoas que se dividem em ano de Copa do Mundo. As que ficam felizes, porque sai mais cedo, mata trabalho, menos coisa para fazer, e os empresários que ficam preocupados, porque é menos tempo útil, menos produtividade, e a gente vai ter no mesmo ano das eleições a Copa do Mundo mais longa da história. Além disso, teremos, já se não bastasse, 11 feriados com 9 pontes, né? Eventualmente, para quem não sabe o que é uma ponte, é o feriado que cai na quinta-feira ou na terça-feira, e aí ele é propício para que você emende o famoso feriadão, né? Então ele é um desafio, tá? Ele é um desafio bastante grande. Quarto ponto aqui, um cenário econômico instável, tá? A gente não está num bom momento enquanto Brasil, tá? Para cenário econômico. Não é um momento favorável a grandes investimentos, não é um momento onde os empresários estão confortáveis em tomar risco. Se alguém fica confortável em tomar risco, sim. Essa atividade faz parte da vida do empresário. Agora, quando o cenário econômico está muito instável, aí é um pouco mais desafiador. O CAC, o famoso custo de aquisição do cliente, disparando, subindo cada mês mais, tá, gente? Então, ó, a gente está vivendo. O ano passado já foi assim, esse ano vai ser pior. A gente está vivendo os efeitos colaterais do boom que tivemos do desenvolvimento do marketing digital, tá? Pós-pandemia, esse segmento cresceu muito, a questão de anúncios, tráfego, mídias, né, na internet é algo que se consolidou há bastante tempo, só que ela traz consigo um efeito colateral, tá? Basicamente o seguinte, fazer uma brincadeira aqui, né? Tem um lado bom, McDonald's, outros fast foods se espalham por aí, você tem mais agilidade, mais disponibilidade de lanches rápidos acessíveis, mas o efeito colateral, todo mundo começa a ganhar peso, piorar nos exames médicos, então muitas coisas que por um lado trazem benefício, por outro lado também tendem a trazer alguns complicadores, que são os efeitos colaterais. A gente vai explorar um pouquinho disso. E o boom da inteligência artificial, né? Parece que quem não domina a IA, não programou, não está fazendo uso, não tem uma empresa inteira rodando numa IA, parece que você está fora do mercado. Se alguém mais tem essa sensação, né, você não está sozinho. Então, está sendo gerado o que é chamado de FOMO, uma ansiedade, o medo de ficar de fora, né? Se alguém não conhece, depois pesquisa lá FOMO, FOMO, né? São 4 siglas aí de uma tradução em inglês, que basicamente quer dizer a ansiedade gerada, provocada intencionalmente nas pessoas, né? Então a gente está vivendo um momento de FOMO muito grande com inteligência artificial. Eu vou passar rapidamente alguns tópicos aqui, tá? Inclusive, depois, na parte final, eu vou revelar como ter acesso a essa apresentação. Então, onde tem um material mais detalhado, mas meu objetivo aqui não é aprofundar tanto, é só dar contexto, tá? Falando de eleições, por que que isso impacta? Tem redução do investimento, então, menos dinheiro sendo injetado aqui no país. Tem polarização, a gente já convive os últimos 4 anos com polarização, debate, fake news, brigas. A atenção, aqui talvez é o principal malefício, tá? Para nós profissionais que atuamos em mercados de trabalho, tá? A atenção às vezes não está no nosso produto, no problema real da pessoa, tá na briga, né, do político de estimação. Então, isso faz com que a gente dispute atenção com um tema que tem alto engajamento, né? Futebol, Big Brother, eleições são temas que as pessoas engajam ao natural. E a gente fica, como empresa, disputando atenção com esses fatos que acontecem, né? E fazem parte da sociedade. A gente tem risco, naturalmente, né? A gente vive
de novo, uma corrupção escancarada, crescente, né? Impacto prolongado, então, com o segundo turno isso pode tudo se estender, né? E um risco de reputação, para quem aqui é dono de empresa, dono de marca, tem um grande ganho, isso é uma estratégia em se posicionar, né, ideologicamente, contudo também é um risco muito grande a questão da reputação, haja visto o caso recente, por exemplo, das Havaianas, que creio que todo mundo acompanhou, né? Copa do Mundo, duração estendida, três sedes, 38 dias, né? Picos de consumo. Quem trabalha com serviço, então tem esse desafio maior. O foco está em picos de consumo de alimento, bebida, eletrônicos. A produtividade vai sim ficar ah, prejudicada, jogos em horários diferentes, né? As pessoas tendem a entrar à madrugada, seja para esses jogos, em comemorações, em happy hours estendidos. Então, no outro dia, né, o trabalho ali ele fica mais lento, as pessoas se arrastam, né? Atenção dividida do marketing, então com certeza vai vir uma enxurrada aqui de anúncios, de ofertas e tudo mais, e um foco aqui maior no setor de turismo e logística, com agências, companhias aéreas, tudo mais. Então, né, tem um holofote aqui virado para isso e economicamente, goste você ou não de futebol, movimenta bilhões, tá? É um mercado muito rentável esse do futebol, e a gente no dia a dia concorre com isso tudo, tá? Cenário macroeconômico, disparada de juros, reforma tributária começando, né, a ser implementada. A reforma tributária é uma realidade, eu vejo muitas discussões acerca da reforma. Será que vai acontecer? Será? Será? Não, não é será. Já é realidade, já está acontecendo e quem não está atento a isso está atrasado. A gente tem, por um lado, ali as questões de isenções, que por um lado ajuda, por outro atrapalha, enfim, não vou entrar tanto nisso. Incertezas, retrações, uma política internacional, guerra, né? Aqui eu deixei ainda potencial de guerra, mas a gente já viu aqui Estados Unidos, Venezuela, a iminência de uma guerra não é mais algo distante, né? A gente está vendo no Oriente Médio também outras questões, enfim. Então é um momento ruim em termos de política internacional, potenciais conflitos. A gente está numa era desafiadora e 2026 ainda inteiro pela frente, né? Feriados, grande impacto aqui em produtividade, tá? Custo fixo se mantém ou aumenta. Tem empresas que precisam contratar mais profissionais para dar conta, né, de manter atendimento e tudo mais. Impacto no CAC. Reis, por que que está escrito em CAC, né? Entenda-se por custo de aquisição do cliente. Por que positivo ou negativo? Porque pode ser que algumas empresas ou profissionais consigam pegar carona em alguns momentos criados pelo mercado e pela distribuição de algumas mensagens, tá? E você se beneficie. Não é fácil de fazer, mas é possível. O que é mais comum, impacto negativo por causa dos leilões dos anúncios. Para quem não sabe, a gente vive uma era onde o Meta, principalmente, né, o tradicional aqui Facebook e Instagram, você tem a compra de anúncios por leilões. Então, quem paga mais, leva mais. Não é porque você colocou lá R$ 50 por dia que é garantido que a sua imagem, o seu anúncio vai ser bem distribuído, tá? Tem muitos mais fatores por aí, uma escalada de custo gigantesca em termos de anúncio, tá? Gestão de pessoas e clima, tá? Então é importante, aqui é uma dica poderosa, tá, pessoal? Quem tem equipe, quem tem time maior, se planeje com isso, tá? Se você se planeja, você passa por isso com combinados, com a regra do jogo, muito, muito de forma tranquila e até gerando benefícios. Se você não se planeja, chega em cima da hora, a pessoa descobre que tem que trabalhar, ela queria folgar, queria feriadão, e aí isso pode virar um grave problema, tá? Sobre o CAC aqui, para quem não tem, não acompanha um pouco de dado aqui, né? O nosso CAC cresceu no mundo, tá? 45% nos últimos 5 anos, quer dizer, saiu de 100 para R$ 145, um exemplo aqui, tá? Fim dos cookies, tá? Que são algumas partes aqui que eram possível fazer otimizações de campanha, pesquisa de dados mais detalhados para anúncios, uma competição acirrada pelo ambiente digital e uma projeção aqui que assusta bastante, tá? Previsão de que o CPL, o custo por lead, que é a boca de funil de quem atua no digital, vai dobrar nos próximos 3 anos, tá? Então, quem não tiver um ticket médio alto, tá? E quer trabalhar com captação pelo digital, vai sofrer.
tá? Não existe mais espaço para vender produto barato, né? Captando pela internet, tá? Mas eu conheço e-commerce, conheço quem vende low ticket e tal. Isso precisa de uma estrutura de otimização de campanha e assertividade de time muito grande, tá? E por último, aqui o boom da inteligência artificial, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha mais eficiência, mas precisa automatizar tarefa repetida, otimização de produto, gestão de talentos. A gente vai viver uma parte ainda de conflito, de risco legal e ético. A IA, para quem está acompanhando, ela não tem tanta regulamentação ainda, né? Não sei se vocês viram os últimos dias, no Instagram principalmente, foi divulgado alguns vídeos, né? A pessoa falando e aparecendo a imagem de uma mulher, a pessoa falando, aparecendo a imagem de um senhor, a pessoa falando, aparecendo a imagem de um homem elegante, de terno, gravata, como você quiser montar, tá? O que é conteúdo produzido por humano? O que é conteúdo produzido por IA? A gente está ficando num limbo aí de saber tudo isso, tá? E avança muito mais rápido do que os procedimentos de legalização e esses mecanismos legais, tá? Então, é um campo ao mesmo tempo perigoso, tá? E um potencial declínio aqui das pesquisas, as velhas pesquisas do Google, tá? Que são as estratégias de SEO. Então, esse é um pouco de cenário macro, tá? É importante saber, é importante ter uma estratégia para lidar com isso, mas também muita coisa que não está no nosso controle. Por exemplo, quem vai vencer as eleições? Está no controle nosso enquanto membro da sociedade. No nível individual, não, tá? Mas agora, você precisa ter um plano para o seu negócio, independente de quem vença as eleições. Então aqui é para a gente conhecer, né? Seguindo o conceito da arte da guerra, que terreno a gente vai pisar, mas não é para que isso te trave e te impeça de atuar. Mesmo com os desafios é possível fazer um bom ano, tá? Eu quero trazer alguns desafios aqui também reais, alguns elementos que nesses últimos 20 anos de atuação, mais especificamente aqui os últimos 3, 4, 5 anos, tá? Eu percebo que são desafios reais postos e que em 2026 eles vão continuar existindo, tá? O primeiro deles é o que eu chamo de concorrência exponencial. Eu me lembro bem que quando a gente ia fazer qualquer planejamento estratégico, você estudava lá o Michael Porter, né? E uma das coisas que se estudava era a barreira de entrada em um novo mercado, ou a barreira de saída, né? E normalmente a maioria dos mercados tem o que é chamado uma barreira de mercado alta. Quer dizer o quê? Não vem qualquer um e monta algum negócio e começa a atuar. Em 2026, com o advento da tecnologia, da internet, a escalada das coisas, isso deixou de existir. Meio que qualquer um atua em qualquer coisa, tá? Talvez com exceção das atividades ultra-regulamentadas, como medicina, por exemplo, né? Não dá para qualquer um ser médico, tá? Mas a maioria das outras coisas, poxa, isso foi descentralizado e muito, tá? Então a gente vai falar um pouquinho. Tem sim muita concorrência, tem muita oportunidade, tem, mas tem muita concorrência, ela é exponencial, porque ela é de todos os lados, tá? Segundo ponto, um custo de erro maior. O que isso quer dizer? No processo de aprendizagem, seja individual ou de empresa, e tudo que eu estou trazendo aqui, tá, gente, são cenários que servem tanto para o CPF, para nós como pessoas físicas, ou para os nossos negócios, tá? Esses impactos estão postos, seja você no âmbito individual, seja você no âmbito empresarial. O processo de erro e acerto, ele é normal, faz parte. Só que cada vez mais o custo de errar fica muito maior. Eu me lembro de uma reflexão que eu fiz início do ano passado, né? Tem alguns erros que eu cometi lá no início da minha jornada empreendendo. Eu empreendo nos últimos 5 anos, né? Fiquei 16 anos em grandes companhias e há 5 anos que eu empreendo. E teve alguns erros que eu cometi que me custaram muito caro. Né? E eu fico olhando hoje se tivesse mais imersões que eu tivesse participado, se tivesse um mentor que eu tivesse acompanhado, grupos que eu fizesse parte, esse custo não precisava ser tão grande quanto foi, né? Mas a gente vai aprendendo ao passar do tempo. Terceiro ponto, mais dados e menos clareza. É um paradoxo, né? Mais dado devia dar mais clareza, mas essa equação não é tão natural quanto parece. É óbvio que se você tiver mais dados, você pode ter mais clareza, mas o caminho tradicional é quanto mais dados, menos clareza. Eu já falo mais disso, tá? Equipes sobrecarregadas.
Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meta, não sei o que, tudo para ontem. Aí, mas você não conhece. Como assim tu não viu? O mundo não para, né? Eu almoçava com a Ingrid aqui, né? Que é a nossa supervisora de marketing, quem está à frente do marketing da NX. Inclusive, essa semana a gente falava disso, né? Do quanto o mundo digital traz uma sobrecarga mental para o ser humano. Por quê? Porque ele não desliga, ele é 24/7, né? Só que nós, seres humanos, não somos 24/7. A gente não é uma máquina. E tá todo mundo querendo se comportar como máquina, né? Eu gosto muito de estudar filosofia, né? E tem uma frase que eu aprendi na filosofia, né? Dita pela Lúcia Helena Galvão, que é uma das principais filósofas brasileiras da atualidade. Ela fala assim, né? O grande desafio do ser humano é voltar a ser humano. Por quê? Porque o ser humano entrou em rota de competição com a máquina, né? Ele quer competir com a inteligência artificial, ele quer ficar conectado 24/7 e a gente não foi feito para isso, né? Às vezes a pessoa brinca, "Reis, mas se eu quiser, e por que que é assim?" Aí tem que voltar lá, conversar com Deus e ver por que que ele decidiu nos criar desse jeito, mas o fato é, enquanto ser humano, a gente tem sim limitações, tá? E precisa aceitar isso. E uma falsa ilusão aqui de controle. Parece que a gente consegue controlar tudo e no final do dia a gente não controla quase nada, tá? Então tem eventos, situações que acontecem que nitidamente nos deixam bem claro que a gente não está no controle de tudo quanto parece, né? Talvez um dos poucos controles que a gente tenha seja sobre o nosso próprio comportamento. A partir daí, nem tudo está no nosso controle, tá? Trazendo uma pinceladinha um pouco maior aqui sobre esses temas, quando a gente fala de concorrência exponencial, eu estou falando o seguinte: o concorrente não é mais só o vizinho. O concorrente de uma empresa de educação não é só outra que vende educação. O concorrente de uma empresa tributária não é só a empresa que também presta serviço tributário. O concorrente do médico não é o outro médico. O concorrente do varejo não é só o outro varejo. Do posto não é só o outro posto, e por aí vai, tá? A gente concorre com todo mundo o tempo todo. Eu me lembro uma vez na Balduco, que o CEO da Balduco disse para a gente numa reunião de liderança, ele falou assim, fez essa pergunta, né? Quem é o nosso concorrente? E eu lembro que um colega, todo pomposo, assim, ergueu a mão, né? Opa, uma oportunidade aqui de mostrar que eu estou alinhado com a estratégia da companhia. E ele disse: Olha, o nosso principal concorrente é a Nestlé, especificamente o wafer, o biscoito tal. E começou ali a falar sobre o portfólio do concorrente e as estratégias que ele usava, né? E aí, depois que ele falou, na época, o CEO da Balduco disse: Você está muito enganado. Todo mundo olhou, né? Como assim? A gente achou que quem vendia o wafer concorria com outra marca de wafer, quem vendia massa concorria com outra marca de massa, enfim, quem vende o projeto X concorre com o projeto X. Ele disse: não, nosso maior concorrente é a linha branca, é o carro, é a viagem. E aí todo mundo deu uma bugada, disse assim: como assim, né? O nome desse. Ele tá lá até hoje, chama-se Máximo Balduco e é filho do neto do fundador, que é o Carlo Balduco, né? O fundador da Balduco é um italiano que veio para o Brasil, né? Fundou a Balduco, veio para o Brasil e a empresa se propagou aqui e hoje atua no mundo todo. Por que a linha branca? Porque ele usou como exemplo, seja a geladeira, a máquina, a viagem, quando a população vai lá e gasta e faz parcelamento, aquela parcela de dinheiro que ela ia gastar no supermercado no final do mês, ela não tem mais. Ela já comprometeu. Então, ela segura as compras, tá, supérfluas. E o inverso é verdadeiro. Quando ela não gasta, ela tem mais dinheiro para gastar no excedente do supermercado, né? É meio uma raridade alguém que vai no supermercado e compra a sua lista. Então, ele estava se referindo que o nosso concorrente era todo mundo que podia botar a mão no bolso do consumidor e sequestrar aquele valor para si durante um determinado período de tempo. Olha que interessante a expansão da visão sobre o que é concorrência. Então, isso é uma concorrência exponencial. Eu vejo muita gente presa ainda, né, no mundo antigo de que o concorrente é só quem faz a mesma coisa que você. Então, a internet ela removeu esses muros e a inteligência artificial está nivelando o mercado de novo, porque tem coisas que eram quase impossíveis de alguém fazer com a inteligência artificial agora todo mundo pode fazer, tá? E o concorrente,
ele é mais estruturado, então ele tem processo, tem tecnologia, tem método. E se você ficar parado no tempo, você começa a ficar para trás e você é literalmente engolido pelo mercado e da noite para o dia você quebra e nem sabe o que aconteceu, tá? E eu não estou sendo exagerado aqui, isso é realidade, é só estudar um pouquinho a história, por exemplo, da Kodak. Tá? Ou da BlackBerry, ou de tantas outras empresas que dominavam o mercado e não estiveram atentas a esse processo e da noite para o dia deixaram de existir, tá? Por que que o custo do erro é maior? Porque a gente tem menos margem, a gente vive uma pressão de custos, tá? Muito forte. Quando a inflação dispara, o custo das coisas aumenta, tá? Isso é economia. Então as margens diminuem, fica mais difícil repassar todo o custo a todo instante. A gente tem um custo de aquisição de cliente maior, tá? Então quer dizer o quê? Decisões erradas passam a custar meses ou de caixa ou de trabalho, tá? Os dois, no final do dia, vão desaguar num custo financeiro. Então, não dá mais para errar quanto antigamente. E não faz sentido errar vivendo na era da tecnologia, na era da informação, na era de acesso ao conhecimento, tá? Mais dados, menos clareza. Por quê? Primeiro, eu vejo que muita gente ainda não tem dados, tá? Putz, não dá, tá? Outro dia eu estava num encontro com um grande amigo que trabalha com tecnologia e com empresas de ponta, e ele falando sobre sistemas, sobre software, sobre coisas avançadas. E aí eu disse para ele assim, sabe que essa não é a realidade da maioria das empresas no Brasil? E ele me olhou assim meio estranho, né? Ele estava falando, por exemplo, de processos de níveis sofisticados de RP ou CRM, né? Eu disse pra ele, tem muita empresa que nem tem. Daí ele me olhou, como assim, Regis? Eu digo, tem empresa que não tem dados. Se tu perguntar quanto fatura, ela não sabe. Quantas reuniões fez, ela não sabe. Quanto ela gastou para produzir um produto, ela não sabe. Qual o custo hora de um serviço prestado, não sabe. Então, quer dizer, não tem dado. Ou melhor, o dado existe, ele não é mapeado, né? Quem mede, que já é uma parcela menor, acredita que precisa medir tudo. Aí sai do modelo que não mede, que não capta dado, para querer mapear tudo. E aí fica uma loucura, né? Todo mundo fica burocrata no sentido de exaustivamente preso a preencher dado, tabular tudo, os timesheets excessivos da vida, por exemplo, né? E no final do dia, pouca gente sabe o que realmente importa, tá? Se eu fizesse uma pergunta agora, se a gente tivesse uma mesa de conselho e eu estivesse para decidir, tá? Se eu invisto ou não 10 milhões de reais no teu negócio, você saberia me dizer quais são os indicadores que mexem o teu ponteiro? É, se isso aqui melhorar, a gente cresce X vezes. Se isso aqui não acontecer, a gente não entrega o resultado, tá? Quais são, eu gosto de chamar de as alavancas, né? Ou as coisas que mexem o ponteiro do negócio. Esses dados a gente não pode dormir sem saber o que aconteceu no dia, tá? Equipe sobrecarregada, né? Nunca se falou tanto de burnout novamente, né? Para quem talvez não conheça, né? O burnout ele é a situação de estresse, né? Depressão, ansiedade oriunda do ambiente de trabalho, tá? Uma pessoa pode ter ansiedade, depressão, pode ter estresse por questões da vida dela, no âmbito mais pessoal, e ela pode ter tudo isso provocada pelo ambiente de trabalho. Tá? Eu lembro quando eu fazia meu MBA na SPM, eu estou falando de 2016, exatos 10 anos atrás, e eu tive uma aula sobre burnout. Nunca tinha ouvido falar do tema, tá? Isso teve pico, deixou de lado, e isso está de novo na atenção, tá? Quem olhar para o lado, quem se relaciona com psicólogos, com profissionais da área da saúde mental, vão ver que há uma grande preocupação, e um risco exacerbado aqui sobre isso, né? Pelo excesso de tecnologia, pela velocidade da mudança, dificuldade de adaptação, um monte de situações envolvidas. Na prática, isso causa o quê? Pessoas mais cansadas. Falta de prioridade clara gera ansiedade, ela não sabe o que fazer, não sabe o que, que prioriza, e uma execução dispersa. Aquela sensação assim, ó, eu trabalhei, 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 parece que eu não fiz nada, sabe? Não é que a pessoa, né, não sei se alguém conhece essa expressão, o famoso migué, né, que a pessoa deu somebody love ali, fingiu que fez o dela. Não, ela realmente trabalhou, só que ela trabalhou desalinhada. Então é uma execução dispersa. No final do dia não tem resultado nenhum. Era melhor ela não ter feito nada, pelo menos ela não ia ficar cansada. Então, e aí, eu não vou entrar tanto, né? Mas aqui é um convite a repensar o seu estilo de liderança, tá? Só da pressão e só cobrança excessiva, sem acompanhamento, sem desenvolvimento de habilidades, não funciona, tá?
A inteligência artificial não vai resolver a ausência de capacidade e a ausência de conhecimento, tá? Eu estou vendo muita gente delegar capacitação, ensino, acompanhamento, achando que a inteligência artificial vai resolver. Só tem um jeito dela resolver: se num piscar de olhos as pessoas virassem autodidatas, tá? Porque aí sim a gente tem acesso à informação de qualidade em tempo real. Você não precisa mais comprar horrores de livros, viajar milhares de quilômetros para ir numa palestra. Você tem acesso a uma informação assim. Haja vista que estamos aqui no meio desse webinar, né? Cada um da sua cidade, do seu local. Contudo, a inteligência artificial, ela não foi feita para isso, tá? Então, precisa continuar existindo capacitação, precisa continuar existindo troca de informação, mentor e mentorado, participação em grupos de estudo, desenvolvimento. O que a tecnologia faz é trazer mais possibilidade de acelerar um pouco esse processo, mais organização, acesso, e aí sim o benefício que todo mundo conhece, tá? E por último, o que eu chamo de a ilusão de controle, tá? Agenda cheia não é progresso, não garante progresso, reunião não garante execução, e esforço não necessariamente gera resultado. São coisas diferentes, tá? Então você pode olhar, controlar a agenda, controlar o número de reuniões, controlar esforço, e pode ser que você não progrida, não tenha uma execução assertiva e não tenha um resultado no final do dia, tá? Então, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, no final do dia, tá? 2026 ele vai ser o ano em que quem não tem um plano vai virar refém da rotina. Vai ser atropelado, tá? Essa é a verdade. Então, ter um plano vai te trazer clareza para o que você executa, o que você não executa, com o que que você se envolve em 2026, tá? E rapidamente, tá? E aí encerramos essa parte, começamos a entrar no plano. Por que que a maioria falha, tá? Isso é dado. A maioria das pessoas, empresas, falham com o planejamento e com as suas metas. Isso é um fato, tá? Menos de 20%, tá, das empresas ou pessoas atingem as suas metas. A grande maioria planeja e fica pelo caminho, tá? E aí tem três verdades duras que eu quero compartilhar aqui como insumo para que cada um repense, tá, isso. Primeiro, ter meta não garante ou não gera resultado. É fundamental e é o primeiro passo, mas não garante. Planejamento não garante a execução, garante que você tenha um bom plano, é necessário executar. E motivação não sustenta performance, tá? Não adianta todo dia entrar no modo animador de torcida e achar que vai ter performance, tá? Eu vejo muita gente me pedindo, às vezes, né? A gente ministra aqui mensalmente as nossas imersões, inclusive com o convite para quem não conhece, nós temos a imersão Mestre em Vendas Complexas, que trabalha muito dos elementos que eu vou falar, inclusive. Temos a imersão sobre a reforma tributária, que está agora colaborando, ensinando para que empresas e profissionais estruturem um produto, entendam a reforma e possam ser assertivos em 2026, né? Temos outros produtos, programa de aceleração, que a gente acompanha as empresas por um ano, e o pessoal me pede para nesses eventos nossos, nesses encontros, isso podia trabalhar mais motivação. Desde agora eu prefiro que você saia daqui com plano, com clareza, com passo a passo, do que motivado, tá? Se você sair daqui planejado, organizado, com clareza do que fazer, isso sobrevive ao ano. Motivação não. Eu posso entrar no personagem do animador de torcida comercial. Eu já fiz isso muito tempo na minha carreira. Só que qual que é o problema? Precisa me contratar 365 dias do ano para que todo dia eu seja o teu animador de performance, tá? Porque a motivação ela acaba muito rápido, tá? Todo mundo quer motivação, mas o que todo mundo precisa é disciplina e um bom plano e um ambiente propício para que você possa ser acompanhado e que tenha maior possibilidade de execução, tá? E quais são, Regis, esses quatro erros clássicos, tá? O primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês são metas desconectadas da realidade, tá? A pessoa simplesmente acorda e decide, quero faturar R$ 1 milhão. Simplesmente decide, diz, não, não, vou comprar uma Ferrari esse ano. Tá, mas só um pouquinho, tu já tem uma reserva, há quanto tempo você se planeja, você consegue subsidiar esse custo? Não, mas, né, vamos dizer, a pessoa lê lá o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, entende tudo errado e acha que é só imaginar, ou só desejar, tá? Então, sem um diagnóstico claro, sem avaliar a capacidade instalada, seja produto ou serviço, seja capacidade de executar,
não vai funcionar. Segundo erro, falta de decomposição. O que que é decompor, né? Essa é a hora que todo mundo sente falta daquela aula de matemática que não assistiu, onde a gente fazia, né, a decomposição. Então, meta anual transformada em meta semestral, transformada em meta mensal, transformada em meta semanal, transformada em meta diária para tudo. Não é só para número de venda. Todo mundo acha que meta é só para a área de vendas. Não, é para a área de RH, é para a área de produção, é para a área técnica, é para a área financeira. Para todas as áreas dá para se ter metas mensuráveis. A gente tem uma plataforma de conteúdo, que é uma universidade corporativa, a gente tem lá uma aula tradicional, inclusive. Como criar metas a partir do modelo SMART, por exemplo, que faz você checar, né, se ela é mensurável, um elemento super relevante em relação à meta. Terceiro ponto, processos inexistentes ou frágeis. Quer dizer, tem uma meta, fez a decomposição, mas não tem processo claro. As pessoas têm que se virar. Eu canso de ver isso na área comercial, né? Contrata o SDR, contrata alguém, joga a pessoa na área comercial e diz: tu tem que gerar 40 agendas, tu tem que faturar 300 mil por mês, 1 milhão, enfim, seja o que for. Tem que entregar tantos projetos em tanto tempo, tem que fazer tantas entregas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na área logística no início da minha carreira, né? Aí todo mundo pensa, Reis, como diretor comercial, não como ajudante de carga e descarga. Então eu fazia entregas e a gente tinha meta de entrega, tinha que fazer 30, 35, 40 entregas por dia. Tá? Mas e qual era a orientação? Ninguém orientou. Eu tive que aprender a roteirizar, fazer roteirização de linha de entrega sozinho, ninguém me orientou. Porque você carregava o primeiro a ser descarregado, né? Você carregasse por último a primeira entrega, você ficava andando na cidade um monte de tempo, de lá para cá, e não otimizava o roteiro, por exemplo. É óbvio, Reis, pois é, mas óbvio precisa ser dito. E por último, a falta de ferramenta, tá? Tudo na cabeça de quem cria, nada integrado, nada disponível. Então, esses erros são clássicos, tá? Teria 30 erros para comentar, 50, mas esses quatro aqui são clássicos. E aí, quem depende de força de vontade para executar a meta já perdeu, tá? Por que que já perdeu, Reis? Porque só força de vontade não resolve. Trabalho duro não resolve. A gente precisa de trabalho duro de forma inteligente, tá? Se você não acrescentar o de forma inteligente, que corresponde a ter um bom planejamento, uma boa estratégia, não resolve, tá? E no final do dia, o que que isso tudo nos ensina? Os amadores, os profissionais amadores, as empresas amadoras não vão aguentar, vão ficar pelo caminho 2026. A expectativa é que aumente a taxa de mortalidade, infelizmente, das empresas em 2026, tá? Vai existir uma distância maior ainda entre as empresas que se adaptam e continuam crescendo e as lentas que tendem a morrer, tá? Esse vale vai aumentar, tá? E eu diria que vai existir aí uma nova clusterização e uma nova segmentação de mercado. As empresas estão progredindo, se adaptando e aquelas que estão ali na lista, que são empresas que podem morrer, tá? E 2026 a moeda mais cara não é o dólar, embora ele siga disparando, tá? É a atenção das pessoas. Tá ficando cada vez mais difícil ter a atenção das pessoas. Eu aproveito aqui, inclusive, para agradecer mais uma vez a presença de todos vocês conosco aqui em plena uma sexta-feira de manhã, né? Ter todo mundo aqui conosco para receber esse conteúdo, eu me considero alguém muito feliz e um profissional aqui realizado, tá? Por quê? Porque a atenção, se eu pedisse 100 reais, 500 reais, 50 reais, 1.000 reais para cada um, é mais fácil da pessoa dar do que dar a atenção dela, tá? E reforço o convite, a gente já vai entrar agora na meia hora final e depois a gente vai falar sobre algumas novidades, e algumas ferramentas, tá? Quem tá mandando pergunta ali, depois a gente vai ter um momento de Q&A no final, vou responder, vou orientar com o maior prazer as interações que vocês queiram ter comigo, tá? E aí, né? Obviamente aqui eu sou um profissional criado dentro do ambiente de vendas, mas não é porque eu gosto de vendas, é uma grande realidade. O comercial ativo voltou ao topo da estratégia, né? E é interessante, né? Tem um livro, né? Que é um livro antigo, mas é um livrinho bom de entender para aprender um pouco o ambiente social e fala muito sobre isso. É um livro chamado A Metamorfose, do Franz Kafka, tá?
E o Franz Kafka, aliás, o personagem do Franz Kafka lá no livro, o personagem principal, ele era o chamado caixeiro viajante. Para quem não sabe, para quem talvez eventualmente é da contabilidade, é que os primeiros registros da profissão de venda, né, o código da atividade lá era descrito como caixeiro viajante. Por quê? Porque para fazer negócio, quem trabalhava na área comercial precisava pegar seu carro, mais tempo atrás ainda sua charrete, enfim, e sair viajar para comercializar os produtos, tá? Eu peguei essa época de ter que pegar a estrada pesada, né? Hoje em dia tem muita possibilidade de trabalhar pelo universo digital. E aí você diz assim, Reis, isso é uma inovação. Não, o básico lá de trás que funcionava está voltando agora para um lugar de destaque. O que quer dizer com comercial ativo? Ir atrás do cliente, ir atrás da venda, não ficar demasiadamente preso em estratégias receptivas. Ah, vou colocar um anúncio na internet para me procurarem, eu vou promover um evento para ver se as pessoas vão. Não, como é que eu vou atrás das pessoas, das empresas e da venda, tá? Então, o famoso processo outbound, tá? A gente ensina muito isso, tá, gente? A gente ensina inbound, ensina processo receptivo, mas a gente tem uma fortaleza aqui que é ensinar como é que você vai atrás e garante as suas metas. A gente faz muito isso na NX, tá? E aí, entrando agora na nossa parte para a gente falar sobre aqui o nosso plano, eu dividi ele em duas partes, tá? Um framework, para quem não sabe o que é framework, é um modelo mental, é uma forma de pensar, tá? Tudo aquilo que é framework são padrões mentais que você pode utilizar em diversas situações, tá? É tipo um aplicativo do celular instalado, tá ali sempre à sua disposição. E tem um framework que vai ser fundamental em 2026 e é fundamental para quem quer crescimento exponencial. Que para você atingir meta, para você construir um plano, você precisa de um sistema de execução, tá? Hoje, se a gente olhar, né, pegar um exemplo no futebol antigo, né, talvez alguém vai lembrar do Barcelona, na época que chamava o Tic-Tac, né, que o Barcelona ganhou tudo há alguns anos, eles tinham um sistema de jogo. Você pegar empresas vencedoras, elas têm um sistema. E esse sistema, ele sempre vai levar em consideração pessoas, processos, a criação de um bom plano e a utilização de ferramentas, tá? Então, isso aqui são quatro premissas base de um sistema vencedor e exponencial, tá? Por trás dele, você tem uma tríade, tá? Para quem quiser anotar, que é pessoas, processos e tecnologia, tá? A gente tem uma camada a mais aqui que é o plano, porque a gente precisa ter uma estratégia para tudo isso, tá? Então, sistema exponencial, pessoas, processo, um bom plano e ferramenta. Por trás, processos, pessoas e tecnologia. Você sempre precisa endereçar esses três pontos, tá? Pessoas é o que dá sustentação em qualquer operação, tá? Então, antes de falar de metas, nós precisamos falar de gente, tá? E aí eu vou trazer pontos aqui para reflexão depois de cada um, tá? Porque eu vou entrar no passo a passo no plano. Você precisa ter uma clareza absoluta sobre quem está preparado para executar, quem do teu time, você, está preparado para executar. Você está com as pessoas no lugar certo, desempenhando a função correta. Quem que precisa ser desenvolvido? Ou, eventualmente, quem precisa sair. Né? Ontem a gente falava aqui na companhia sobre os ciclos de avaliações, que quando a gente implementa um processo de cultura, né, que você cria lá um eixo de resultado, um eixo de comportamento, e aí algumas escalas são diferentes, a gente utiliza uma escala que vai de 1 a 5. Um é a ausência de performance e o 5 é a pessoa fora da curva. O que mais preocupa? O 1 que é eu tenho alguém aqui despreparado que não deveria estar aqui, tá? Ela tem que ser convidada a fazer sucesso em outra empresa, não na nossa, tá? Essa pessoa não performa, não é pessoal, mas ela não tem capacidade de entregar. E o 5, por que que ele preocupa? Porque você precisa de um processo e de pista para ele ser promovido e crescer, ou ele pode ter um burnout, porque está trabalhando numa frequência exaustiva muitas vezes. Às vezes o resultado é a custa de exaustão, tá? E aí, algumas verdades aqui, né, ou clarezas para dar uma chacoalhada e você repensar. Pessoas confusas geram execução confusa. Pessoas desalinhadas sabotam bons planos, tá? Tem empresa que tem um bom plano, está desalinhado com as pessoas e as pessoas sabotam o plano da empresa. E pessoas sobrecarregadas erram mais, tá?
Haja vista vários históricos, por exemplo, de erros médicos que foram cometidos por exaustão, por sobrecarga. Tô pegando o médico aqui como um exemplo aleatório, podia falar de qualquer outra profissão, tá? O plano ele dá direção, então o plano ele não é um desejo, ele precisa ser uma escolha consciente. E você precisa ter clareza de novo. Onde que eu estou? Onde que nós estamos como empresa? Fazer um diagnóstico real, sem vaidade. Por exemplo, a gente, né, faz parte do nosso plano da NX aqui, construir uma companhia de educação que fature 100 milhões por ano. Mas nesse momento não é o nosso momento. A gente tem sim uma projeção de faturar alguns milhões esse ano, mas ainda não é 100 milhões. Então, se eu botar 100 milhões na meta, é um sonho. Não faz sentido, tá? Então, o diagnóstico precisa ser real. Onde nós queremos chegar? E aí eu preciso construir uma meta clara e mensurável. E o que nós não vamos fazer? Isso é importante também, tá? Foco é renúncia. Tem uma frase que eu gosto, eu repito ela há anos, tem muita distração disfarçada de oportunidade. Isso tem que ser um mantra. Tem muita distração disfarçada de oportunidade. Eu recebo convite para ser sócio de outros negócios toda semana. Alguém quer me apresentar uma solução mágica. Alguém quer me entregar o caminho fácil das pedras, que eu vou faturar múltiplos milhões sem ter colaborador. Não caiam nessa, gente. Tá cheio de guru de internet, inclusive aí, tá? E a verdade dura, tá? Não adianta planejar tudo, não priorizar nada e executar no caos, tá? Não adianta. A gente precisa ter sincronia entre planejamento, priorização e execução, tá? Quando a gente fala de processos, é o que no final do dia vai trazer a famosa previsibilidade. Talvez é um dos elementos que eu mais escuto as pessoas em busca, né? Que é ter previsibilidade do resultado, tá? Eu estava comentando ontem com o time aqui que lá atrás, quando eu fundei a NX, que na época tinha o nome de outra empresa, inclusive, a gente faturou em uma semana agora o que era a meta de trimestre, de semestre lá atrás, né? Mas a gente agora passou a ter essa previsibilidade. Bom, eu já faço o que eu fazia em 3 meses e uma semana. Eu já faço o que eu fazia em um mês e uma semana. Como é que eu garanto que isso se repita? E aí você vai subindo o patamar com consistência. Então, processo transforma intenção em resultado previsível, tá? E aí as metas, né? As metas são é um elemento que tangibiliza qualquer plano, tá? Você precisa de uma estratégia, que quer dizer o que que gera resultado. Eu vejo, por exemplo, em áreas comerciais as pessoas envolvidas com produtos que não geram receita. Mas está lá, fazendo reunião, entregando, conversando. No final do dia, aquilo não agrega nada no faturamento. Então, é melhor você não vender aquilo. Rotina, o que que você tem que fazer todo dia para que isso aconteça? E quais são os indicadores para saber se está funcionando ou não, tá? E o que que muda tudo isso? Meta sem processo vira cobrança. Eu falei um pouquinho lá atrás, né? Do risco de gestor, sócios, donos, líderes de empresa, simplesmente dar pressão nas pessoas sem clareza de processo. Processo sem rotina faz com que as pessoas abandonem o plano ou o processo, e rotina sem indicador é ilusão. Você não sabe se está avançando ou se é só mais um dia aleatório na vida, tá? E as ferramentas no final do dia possibilitam que você tenha uma aceleração, tá? Todo mundo acha que exponencialidade, que aceleração é acordar e sair de 100 para 1.000, de 1 milhão para 10 milhões. Não. Você precisa construir estrutura, base, sistema para daí entrar em crescimento exponencial, tá? Uma pergunta que eu gosto de fazer para o meu time, para os clientes que estão conosco é: se chegar 1.000 pessoas querendo comprar de você hoje, você dá conta de atender? Ah, é isso. Não. Então você não está pronto para escalar. Então você deseja a escala, mas não está preparado para a escala, tá? Ferramenta não resolve bagunça, ela acelera sistema organizado. E aqui poderia entender tecnologia também, tá? Alguns princípios, ferramentas não substituem pessoas. A maioria dos negócios ainda dependem de pessoas, tá? Embora haja uma otimização com a tecnologia, ferramenta não corrige processo ruim. Processo ruim precisa ser arrumado, melhorado, e a ferramenta potencializa boas decisões. Você tem uma ferramenta de gestão de dados, por exemplo, você vai tomar boas decisões, tá? E a realidade em 2026, que com mais dados, a gente tem mais velocidade e menos tolerância ao erro. Não só a tolerância interna de quem faz esse processo, mas a tolerância do mercado para com as empresas que estão ofertando produtos e serviços, tá? Então, como é que eu construo um planejamento assertivo, tá? Então, para quem estava esperando, chegamos aqui
no auge do webinar, eu vou detalhar 10 passos, tá? Para um planejamento assertivo, tá? E agora é o momento de atenção total, porque eu vou discorrer sobre isso, tá? E depois eu vou revelar como é que você pode ter, né, um acesso a um material detalhado com esses 10 passos aqui, que foi cuidadosamente elaborado por mim, tá? Com base em metodologia, com base em sistemas que eu convivi os últimos 20 anos que faturam bi, tá? Eu estava contando ontem para uma pessoa aqui do time, a empresa, das 4 empresas que eu trabalhei, a que menos faturava, faturava 700 milhões no primeiro ano, sabe? O ano de atuação dela no Brasil, porque foi uma companhia que comprou uma outra companhia que faturava mais de bi e depois logo ela voltou para bi. Então, nesses 16 anos, eu trabalhei em companhias que faturavam mais de bi. E tudo isso aqui estava presente lá todos os anos, né? E atualmente aqui no nosso grupo, né? Ou empresas que a gente assessora que crescem, esses elementos estão sempre presentes na criação do plano, tá? O primeiro passo é fazer um diagnóstico da realidade, tá? Atual da empresa, ou se você estiver planejando no campo pessoal, a mesma lógica, tá, gente? Qual que é o objetivo desse diagnóstico de realidade? É você entender onde você está hoje, tá? Vou dar um exemplo nosso da NX. O ano passado a gente passou aqui por uma aquisição, né? O grupo que hoje eu sou sócio adquiriu a NX lá atrás, né? E nós passamos por uma fusão aqui, então tivemos que integrar um monte de coisa, pessoa, sistema. Então 2025 não foi o nosso ano de escalar, era o nosso ano de implementar algumas coisas, trabalhar em estrutura, em dados, em time, um monte de situação. Então não adiantava eu botar uma meta lá louca de faturamento, porque não ia chegar. Então você precisa de um diagnóstico. E como é que você pode fazer isso, tá? Eu vou dar dicas práticas, uma, duas, três para cada tópico para você fazer. Primeiro, listar, fazer uma lista dos seus resultados, tá? De 2025 e, se precisar, volta até 2024. Quanto você faturou, quantos clientes, quantas entregas você fez, quantos produtos de cada vendeu, quantas horas disso, quantas horas daquilo, quantos eventos, tá? Reúna todos os dados. Segundo passo, identificar o que que funcionou e o que que não funcionou, tá? Isso é muito importante. O que funcionou se potencializa para o ano seguinte. O que não funcionou por erro se corrige e se ajusta para o ano seguinte. O que deu errado, elimina. Não pode repetir uma atividade que deu errado no ano seguinte, tá? E terceira dica prática aqui, seja honesto e honesta nesse processo, tá? Tem gente que negligencia bastante esse processo e aí você cria uma ilusão ali bem grande aí do que está acontecendo e do que você deseja, e você começa o plano errado, tá? Segundo elemento aqui é a definição de um objetivo real em 2026, tá? Qual é o seu grande objetivo? Faturar 1 milhão, faturar 10 milhões, abrir 3 filiais, abrir uma unidade fora do país, comprar uma nova empresa, fundar um novo negócio, enfim. Qual é o grande objetivo? Tá? A maioria dos negócios ou das pessoas não tem uma meta, a gente tem grupo de metas. Então, qual é o objetivo macro? Isso é importante. Depois vai ter outros pequenos objetivos que vão dar sustentação para que isso aconteça, tá? Escreva esse objetivo de forma simples, tá? Vou revelar um objetivo nosso aqui da NX para 2026. Faturar 14 milhões de reais dentro de 2026, tá? Tá escrito aqui, tá nas nossas metas, todo mundo sabe, tá? Tem que escrever numa frase, todo mundo tem que saber. Um ponto sobre metas, tá, turma? Você precisa disseminar as metas na empresa, as pessoas precisam saber. Se as pessoas não souberem quais são as metas da companhia, ou se você não souber quais são suas metas, ou, por exemplo, na família, a família precisa saber as metas também. Lá em casa todo mundo sabe quanto a gente tem que vender, sabe? Então a meta tem que ser compartilhada. Ela você precisa confirmar se ela é realista, tá? Também. Senão ela é só um sonho, um devaneio. Então ela precisa ser realista e precisa
caber na sua capacidade atual. Quer ver um exemplo? Digamos que alguém cria uma meta que, para ser realizada, o vendedor precisa fazer 28 reuniões por dia de 1 hora. O dia tem 24 horas, nem cabe. Então ela precisa ser realista, tá? Eu preciso investir 100 mil por mês em tráfego pago, mas eu só tenho 5 mil para investir. Então não é realista, tá? E quem foca aqui, uma dica relevante sobre isso. Quem foca em um monte de coisa não faz coisa nenhuma, tá? Eu vejo gente com meta assim, 5, 6 negócios diferentes, quer fazer um monte de coisa, quer. Nossa Senhora, a pessoa não vai fazer nada, tá? Então pegue poucas coisas para fazer e faça bem feito, tá? Terceiro ponto nosso aqui sobre o planejamento, tá? É a meta. Todo mundo acha que a meta é o plano. Não, o plano vai muito além da meta, tá? Mas fatidicamente, num bom plano tem a criação da meta, tá? Como é que você transforma o objetivo que você tem em números, né? Eu dei um exemplo anterior de um faturamento que já é um objetivo explicitado em número, mas podia ser expandir a área de atuação, implementar um novo serviço, enfim, tá? Conquistar mais clientes. Agora esse objetivo tem que virar meta, tá? Valor, quantidade, prazo, eu não vou entrar tanto aqui, tá? Mas a gente tem aula sobre isso, inclusive, né? Como é que alguém vi que escreveu aqui, né, sobre o modelo Smart, é isso. Precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser relevante, precisa ter um tempo. Então tem critérios ali para você definir, tá? Você pode olhar o histórico real, então você pode olhar para o histórico, entender o passado para projetar o futuro. Você pode olhar para a estrutura também. Eu sempre digo isso para ter cuidado. Tem gente que acha que meta é só jogar 20% ou 10% sobre o resultado do ano anterior. Mas se você tem estrutura para crescer 80%, você tem que crescer 80%, não 10%, tá? Então cuidado. E não crescer é um risco muito alto, tá? Pensa comigo, se a gente convive com inflação e se o mundo se desenvolve, quem não está crescendo está diminuindo. Então é um risco muito grande de você, de um ano para o outro, não crescer. Qual é talvez um dos maiores desafios das empresas, das pessoas hoje? Continuar crescendo, mesmo com cenários cada vez mais adversos, tá? Outro ponto aqui, validar é bem importante, tá? Criar meta é um processo difícil, todo mundo acha que é só, ó, faturar 1 milhão por mês, faturar 10 milhões, 100 milhões, comprar um carro, uma casa, viajar. Não, cabe na sua rotina, cabe na sua estrutura, tá? Contar uma meta pessoal aqui, né? Eu, os últimos 2, 3 anos, né, por um lado, empreendendo, consegui avançar bastante nos negócios, ter bastante sucesso, conquistar coisas bem relevantes. Por outro lado, eu sigo numa luta aqui eterna contra a balança, né? Então, ganhei peso, descuidei um pouco dos meus hábitos alimentares, não estou praticando exercício físico. Em 2026 eu elegi para ser o ano de mudar isso também. Eu não consigo hoje, pela minha rotina, por filhos, por empresa, não é que não consigo. Eu não consigo tornar isso uma prioridade de ir para academia 2 horas todo dia, como a turma faz. Acabei de fazer ontem, tá? Alugar uma bicicleta, tá? Tem bicicleta para alugar, para deixar na minha sacada, lá no meu apartamento, e poder fazer exercício todo dia, tá? Então, o que que eu fiz? Eu olhei para minha rotina e para minha estrutura. Por que estrutura? Porque eu tenho um lugar que comporta e eu, naturalmente, graças a Deus, posso pagar por um aluguel de uma bicicleta boa e tal. Essas bicicletas de exercício, não bicicleta de pedalar na rua, né? Então, é só um exemplo do nível pessoal, tá? Para ninguém aqui ficar achando também que tudo é muito complexo, tá? Quarto ponto, as metas precisam ser desdobradas, tá? Muito difícil. Tem uma expressão aqui no sul que o pessoal dá risada quando eu falo, que é fatiar boi em bife, né? Ninguém consegue comer um boi inteiro. Tenta se imaginar chegando num restaurante, servirem um boi inteiro, né? Talvez nas festas de final do ano, o pessoal que é mais exagerado serve lá o famoso leitão assado inteiro. Mas, salvo essas situações, você ir num restaurante, normalmente vai se servir em pedaços, em cortes, enfim. A gente precisa fatiar o boi em bife. O que que isso quer dizer? Dividir as metas. Anual em semestral, semestral em trimestral, trimestral em mensal, mensal em semanal, semanal em diário, tá? Isso é um processo básico
para que você tenha mais possibilidade de atingimento de meta, tá? Então veja que você decupa, você divide, você fatia o bom em bife e você tem o prazo sempre embutido. Porque a meta semanal não dá para levar o mês para atingir, senão tá errado. A meta semanal não dá para levar o trimestre e assim sucessivamente, tá? Quinto passo, tá? Estão comigo aqui? Que é um passo a passo, tá? Depois eu vou revelar uma surpresa sobre esse passo a passo aqui, tá? Definição de prioridades, tá, gente? Isso aqui também é muito importante. No que você vai focar, tá? Eu lembro há uns anos atrás que eu empreendi. Eu comecei atuando na área de educação, mais orientado a pessoas físicas. Depois eu comecei a atuar de novo com empresas. Eu tinha feito isso durante muito tempo. Eu quis viver uma experiência atuando só com pessoas físicas. Comecei a atuar com empresa e logo abri um segundo negócio na área tributária, né? Tinha um escritório lá que trabalhava também na área tributária. Então, esse modelo de associação, né? Era um sócio tax group. E tinha a minha empresa de educação, trabalhando em educação corporativa. E durante um ano eu fiz as duas coisas e até que foi legal, mas quando eu vi, eu falei: se eu não colocar prioridade em um dos dois negócios, nenhum vai crescer bem, tá? Eu vou fazer duas coisas mal feitas, tá? Dá para ter resultado assim? Dá, mas ele é mais raso. E aí foi quando eu decidi escalar e crescer o meu negócio de educação, tá? Então, nitidamente, o que me fez alavancar foi definir uma prioridade e, naturalmente, saber dizer não para um monte de outras coisas, tá? Dica prática aqui: definir três prioridades. Quais são as tuas três grandes prioridades? Fazer isso, isso e isso. Ponto. Tá? Eu tenho três prioridades muito claras. Uma no negócio, na empresa que eu lidero, que é a NX. Uma familiar, né? Cuidar da minha esposa, dos meus filhos, que está ligado à nossa família. E uma pessoal. Tá? Eu tenho clareza de quais são as minhas três prioridades do ano. Não é uma, é três. Nós somos sistêmicos, tá? A gente não é uma coisa só. Então isso é importante. Sexto elemento, veja que eu começo aqui uma transição dos objetivos, dos números, das metas, tá? Para ações. Então aqui é a parte que a intenção, que o objetivo, que a meta começa a virar comportamento. Eu preciso. Um dos principais elementos para que você execute mais é ter clareza do que precisa ser executado, tá? Se você não tiver um plano, não tiver as ações necessárias, tá? Pensa assim: objetivo de um lado, tá? A meta, onde você quer chegar, onde você tá. O que te faz sair daqui para aqui? As ações. Esse meio aqui, ó, ele tem que estar preenchido com ações, com tarefas, com coisas que vão ser executadas e não podem ser aleatórias. Você tem que garantir que essas ações atendam aquele objetivo, tá? Você não pode pegar uma bicicleta para ir, por exemplo, né, daqui para Dubai. Não vai dar. Você não consegue chegar lá de bicicleta. Se você estiver indo daqui, por exemplo, para Montevidéu, né, já que eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dá para ir de bicicleta. Demora, mas dá para ir. É só terra. Agora, se tiver que passar pelo mar de bicicleta, não dá conta. Então, as ações precisam garantir e os recursos que você possa ir até o destino que você deseja, que metaforicamente são as metas e os objetivos, tá? Sétimo ponto aqui, organização de rotina, tá? Eu lembro, né, a gente ensina aqui, né, eu desenvolvi uma metodologia chamada Mestre em Vendas Complexas, que é a metodologia que a gente ensina de venda, e eu lembro que quando eu montei a metodologia, comecei a rodar, validei, eu descobri duas grandes coisas, tá? A primeira está ligada ao item anterior. As pessoas que não executavam não tinham resultado. Ah, mas isso é óbvio. Pois é, mas você não tem noção do quanto esse óbvio é impactante ainda, tá? Um dos grandes desafios é a execução, porque se você executar, você vai ter resultado. Talvez você não chegue, né? Mirou em 1.000, chegou em 800, mas você tem resultado. Segundo grande ponto e assustador, depois da ausência de execução, e é um fator que influencia a não execução, desorganização. A maioria das pessoas são desorganizadas. Não sabem gerir seu tempo, não sabem criar rotinas, tarefas, tá?
Putz, isso aqui daria um webinar só disso, só para falar sobre a importância de organização de rotina, de tarefa, tá? De como você cria um plano de trabalho que te dê condição de atingir os resultados, tá? De novo, como é que você faz isso, Reis? Decupando a meta e tendo ações diárias e semanais fixas. Por exemplo, quem lidera times de vendas, toda segunda-feira reunião com o time inteiro, tá? Quem lidera a área financeira, toda segunda-feira checar, por exemplo, né, entradas e saídas, tá? Quais são as rotinas fixas, tá? Que te dão essa estruturação para você seguir. E o resto é como se fosse um bolo. Alguém já fez bolo ou já comeu bolo, né? Entre duas camadas tem um recheio. O recheio você vai preenchendo e às vezes ele muda, tá? Mas a estrutura não. Tudo que é estrutural não muda. Dica prática aqui: reservar horário na agenda para as coisas, tá? E terceiro, e muito relevante aqui, tá? Aprender a proteger o seu tempo. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas viraram ladrões de tempo dos outros, tá? O que tem de gente, tá? Pegar uma empresa grande com 80, 100, 200, 300 pessoas, os colegas que vão na mesa dos outros, perdão da expressão, encher o saco. E ela não está produzindo e está atrapalhando a produtividade dos outros, tá cheio. O que tem de gente na sociedade aleatória que te convida para o almoço, para um café, e ela quer só vomitar as insatisfações da vida dela. O que tem de gente que quer falar mal dos outros e por aí vai. E não pessoalizem, tá, gente? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém. Tô só de forma pragmática mostrando como as pessoas roubam tempo umas das outras, tá? Ah, Reis, mas o problema é os outros. Não, o problema é você que não aprende a proteger o seu tempo, tá? Tiver que chavear a sala da porta para poder fazer uma reunião, trabalhar, fazer uma atividade, faça. Tiver que ir para um outro lugar para produzir, vá. Tiver que tirar as pessoas do lugar, tira. Né? Tem uma frase que diz assim que ela é, quando você lê rápido, você não entende. Você não muda as pessoas, mas você muda as pessoas, tá? Você não muda as pessoas. Você não consegue transformar os outros. As pessoas têm que se transformar. Mas você muda as pessoas. Quer dizer, você pode tirar aquela pessoa dali e mandar para outro lugar se ela não estiver fazendo sentido na sua vida, tá? Que é um recado mais forte, porque sem isso aqui, esquece tudo o resto. Então, sem proteger a sua agenda para fazer o que interessa, tá? Esse é um grande desafio moderno do ser humano, inclusive. A gente tem estatisticamente mais demanda do que tempo para executar, né? Indo para os nossos últimos três passos aqui, 8, 9 e 10, tá? Definição de indicadores simples, tá, gente? Então, tem uma máxima aqui, com certeza vocês já escutaram, né? Não se gerencia o que não se mede. Então, a gente precisa de indicador. Quais são os poucos indicadores que você vai controlar? Faturamento, número de reuniões, ticket médio, né? Materiais enviados, projetos entregues. Quais são os indicadores dependente de área, tá? Por exemplo, eu estava hoje vindo para o escritório e me lembrando, né? A época que eu consegui mais emagrecer e ter a minha saúde em dia, eu me pesava todo dia. Eu tenho aquelas balanças de chão e eu subia na balança todo dia e olhava. Então, o peso era um indicador fundamental. É um tanto quanto óbvio, pois é, mas não é óbvio se pesar todo dia. E aí eu via se estava tendo progresso ou não, tá? Então, um exemplo. Precisa de indicador e precisa de acompanhamento do indicador. Só que precisa ser um processo simples. Se for muito complexo olhar o relatório, descobrir o indicador, aí é mais fácil não fazer, tá? É o que a maioria faz, inclusive. E aí sim você vai escolher ferramentas, tá? Eu vejo todo mundo colocando as ferramentas à frente de tudo o resto. Ferramenta é meio, não é fim, tá? A depender do seu objetivo, um Excel dá conta, tá? Não queira fazer, romantizar algumas coisas. Não, eu preciso de um software, um RP, uma super IA. Não. O que você precisa, às vezes, é um Excel bem tabuladinho ali e disciplina para lançar os dados no Excel, tá? Dá para faturar múltiplos milhões gerindo uma empresa só no Excel, tá? Eu fiz isso até pouco tempo atrás. Então, quais são as ferramentas que você vai usar? Agenda, planilha, um CRM, um RP, tá? Pode ir aumentando o nível de sofisticação e de acordo com a jornada, o momento de empresa e de vida que você tá? É legal centralizar as coisas, começar a ficar muito disperso, você já não sabe mais onde tá? E dica prática, evite excesso de ferramenta. A inteligência artificial é maravilhosa, só que, sei lá, existe
1.618 tipos de IA diferente. Você quer usar o negócio, você não sabe mais qual que você assina, não assina, enfim. Então isso não é só para IA, isso é para tudo, tá? Então, as ferramentas têm que dar suporte para tudo o resto. E por último, e não menos importante, tá? Estabeleça um ritual de acompanhamento e faça ajustes, tá? Não tem problema calibrar meta, por exemplo, tá, gente? Não adianta você ficar com uma meta que você achou que ia ser atingível e não é atingível e você não calibra, tá? Aí você mesmo gera, desestimula as pessoas ou trabalha numa coisa que não é factível. Então você precisa de um ritual semanal, mensal, trimestral para você fazer as revisões e ajustes, tá? E correções de rota. Olhar o que está funcionando, o que não está funcionando e ajustar o plano para que você faça o melhor a ser feito com os recursos disponíveis e com base na realidade. Planejou vender 1 milhão e vendeu 100 mil? Tá tudo bem, vamos lidar com essa realidade e vamos replanejar. Talvez eu planejei vender mais, não vai ser possível, talvez eu vou reduzir mais despesa, não sei, o que que eu vou fazer? Você tem que lidar com a realidade para fazer o ajuste do plano. Não pode só simplesmente constatar um não atingimento e continua, tá? Então faz parte. Errar às vezes no plano também faz parte, tá? E aí a gente vai lá e corrige e recupera o negócio, né? Faz tempo que eu não assisto, eu lembro quando eu assistia a Fórmula 1, duas coisas me chamavam a atenção. Lá quem estava brigando pelo recorde, pelos primeiros lugares, e sempre tinha aqueles pilotos que estavam fazendo a chamada corrida de recuperação. Quer dizer, ele não tem mais chance pelo título, ou não tem chance de ser o primeiro, mas ele está trabalhando na melhoria e fazer o melhor que ele pode com aquele recurso, com aquela circunstância, tá? E aí, para a gente fixar bem isso aqui, tá? E ter essa clareza, 2026 ele não vai premiar quem sabe mais, tá? Conhecimento, saber mais que os outros, tá? Ter excesso de informação não garante nada. 2026 vai premiar quem executar melhor, tá? Um plano meia boca com uma execução alta é melhor do que uma execução baixa com super plano, tá? Não adianta nada você ter um super plano e ter execução baixa, tá? Contar para vocês que é uma estratégia nossa. A gente desenhou que a gente ia fazer, vai fazer o webinar todo mês em 2026. Cá estamos, 16 de janeiro, já fazendo um webinar, tá? Então, execução alta, resultado alto, probabilidade alta, tá? E entrando agora na nossa parte final, como eu prometi, tá? Eu vou revelar aqui para vocês, eu vou fazer um convite para todos aqui, tá? E quero entregar para vocês aqui uma ferramenta prática que a gente desenvolveu, tá? Então a gente tem aqui na NX, como eu falei, imersões, programas online, programas gravados, ah, uma universidade corporativa, tá? Mas eu quero entregar para vocês um diagnóstico que a gente desenvolveu e usou aqui, tá? De planejamento para 2026. Como é que vai funcionar esse diagnóstico, tá? Então eu vou ficar aqui os próximos 20 minutos para quem quiser. Fica o meu convite, a minha recomendação fazer esse diagnóstico, é gratuito, e também para mim ter um momento de Q&A agora de perguntas e respostas. Como é que vai funcionar, tá? A Ingrid vai mandar para vocês aqui no chat, tá? Um link, tá? É um link do Typeform, e vocês vão ter ali 25 perguntas que vocês vão responder, tá? São perguntas de estrutura de planejamento, tá? Com essas perguntas, eu consigo aqui fazer um diagnóstico de maturidade do seu planejamento. Reis, eu não fiz ainda meu planejamento. Respondo? Responda, porque a gente consegue pegar também o quanto preparado você está para planejar. Se você já tem planejamento, vai aparecer o nível do seu planejamento, tá? E são só perguntas abertas, você não precisa responder quanto fatura, a meta de faturamento, as atividades, não precisa entrar no detalhe, tá? É um diagnóstico, tá? Então você vai responder, e aí o time aqui depois, provavelmente a Maria Eduarda, entra em contato com você e vai agendar, tá? Uma reunião sua com um dos nossos consultores aqui, tá? O time aqui que trabalha atendendo as empresas e as pessoas que a gente ajuda, e você vai receber nessa reunião, que dura em torno de 45 minutos, um diagnóstico de maturidade do seu planejamento, tá? Então você vai ter uma ferramenta visual e que vai mostrar, tá? Em qual nível você está, tá? Então você vai receber um cluster que vai
de 1 a 4 e você vai ver se você está mais fraco no seu planejamento, se você já montou ele com as respostas que você nos deu, ou na sua capacidade de planejar. Você vai receber também um checklist. Então, esses 10 passos que eu acabei de apresentar, eles viram um checklist para você parar um dia, né, ou montar ou revisar o seu plano e poder dar check. Ah, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui, tá? Para que não fique uma coisa aleatória. E por último, você vai receber também um playbook aqui, tá? Um arquivo nosso denso aqui, tá? Com todo esse passo a passo detalhado para você implementar. Então, primeiro ponto, o diagnóstico te traz clareza, tá? Qual é, que fase eu tô de desenvolvimento ou de habilidade para a construção de um planejamento? Segundo, me dá as tarefas reais que eu preciso fazer para construir um bom plano. Então, tem um checklist. E terceiro, um playbook para você poder consultar e ter o passo a passo para executar cada uma dessas tarefas que eu fui apresentando, tá? Então, esse é um presente nosso, totalmente gratuito, não tem custo nenhum. Óbvio que em contrapartida a gente vai falar um pouquinho da NX para você, vai entregar todo esse material para você nessa reunião, mas também vai falar um pouquinho sobre a nossa atuação, como que a gente pode ajudar você, a sua empresa em 2026 para fazer um ano vencedor e um ano de atingimento de resultado, tá? Final de 2026, tá? Dá pra gente fazer um exercício agora e ir lá para 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2026 e se perguntar: eu tô orgulhoso pelo que eu fiz em 2026, orgulhosa, tá? E vou comemorar, ou mais uma vez eu vou constatar que um ano se passou e eu não fiz nada. E aí vai, de novo, o ciclo se repete, fazer mil e uma promessa que em 2027 vai fazer tudo diferente, tá? Todo mundo que está aqui está tendo a oportunidade de escrever uma história diferente de 90% da população brasileira, tá? Seja a população, de novo, CPF ou empresarial, tá? O fato é, as pessoas não atingem resultado porque negligenciam isso aqui, tá? Então, meu convite, a minha dica, preencha o Typeform, faça o diagnóstico, faz a reunião com das pessoas do time, pega o material, se beneficia disso, né? E se fizer sentido, o time vai apresentar como que a gente pode ajudar você a sustentar esse processo todo ao longo do ano, tá bom? Vou ficar aqui enquanto vocês preenchem, para caso tenha dúvida, tá? E também para começar a responder as perguntas ali que eu vi que a turma foi mandando aqui ao longo da nossa conversa, né? E aí eu vou convidar a Ingrid aqui para me ajudar nesse processo aí de responder as perguntas que chegaram. Perfeito. Nós recebemos, Regis, só a questão do áudio aqui. Nós recebemos uma primeira pergunta do Silmar de Oliveira. Ele falou: Regis, cite 3 pontos positivos e 3 pontos negativos diante desse cenário que está previsto para 2026, como Copa, eleições e feriadão. 3 pontos negativos, uma boa pergunta aí, Simar. 3 pontos negativos e 3 positivos, né? Para a gente não ficar nem muito otimista, nem muito pessimista, né? 3 pontos negativos. Eu começo pelo talvez o mais negativo, tá? A disputa excessiva pela atenção, tá? Porque o ambiente macro, juro, menor investimento, tudo aquilo que vai acontecer nos afeta e é ruim, mas também não são coisas que estão sob o nosso controle, tá? Agora, a disputa da atenção é um ponto super negativo na minha visão, porque toda empresa ou pessoa precisa prospectar alguém, precisa falar com as pessoas, precisa vender, precisa fazer reunião, precisa dialogar. Então as pessoas têm menos tempo disponível porque está todo mundo disputando a atenção, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto negativo. Segundo grande ponto negativo de 2026, aquela historinha de vou dar uma segurada. Não sei se vocês já escutaram isso, tá? Não, vou esperar, vou deixar para depois, né? A gente viu isso no pós-pandemia, tá? Todo mundo começa a procrastinar tomadas de decisões por causa dessa instabilidade. Então acho que esse é o segundo elemento negativo aqui, tá? Procrastinação das decisões e das coisas a serem feitas como se as coisas fossem se resolver, tá? E o terceiro elemento, e é duro eu falar isso, mas é uma realidade, que bom que você fez essa pergunta, risco de empresas quebrarem e pessoas viverem situações, infelizmente, ultra desafiadoras, tá? Então, perder seus empregos porque não estão performando, faltar alguma coisa talvez para si, para os seus, tá? No campo emocional aí, risco, né?
depressão, excesso de ansiedade, quadros clínicos, tá? Então, eu diria que o terceiro ponto é: tem anos que são desafiadores e momentos que as consequências, elas geram coisas ruins, mas coisas superáveis e contornáveis ao longo do tempo, tá? 2026 é um ano que ele começa. Pensa assim, você foi para a guerra, tá, Silmar? Então, você pode matar alguém ou pode morrer, sim. Então, 2026, metaforicamente, é esse ano, assim. Então, eu diria que é um ano de atenção redobrada, tá? Não é só mais um ano. Não que os outros anos sejam fáceis, mas 2026, se a gente estudar um pouquinho história e evolução do ser humano, a gente vai ver que a cada tanto tempo tem ciclos e situações que acontecem, né? Então, haja vista quem viveu revoluções ou guerras ali mais especificamente, depois a coisa se acalma um tempo, mas quem viveu naquela época pegou mudanças ali fundamentais. E a gente está numa dessas mudanças, tá? Os três pontos positivos agora, né? Para não ficar só na parte ruim, tá? Muita ferramenta e muito acesso à informação, né? Talvez para você estar num webinar como esse ou antigamente, você ia ter que pagar muito caro, se deslocar, esperar alguém vir de alguma região para sua cidade. Então a gente tem acesso a recurso e a informação muito fácil. Eu diria que com um clique, tá? É impressionante, assim, eu gosto de estudar, sempre gostei a minha vida toda. Eu faço pesquisas agora em 3 horas que eu levava uma semana, de verdade. Só para reunir as informações, organizar e poder ler tudo, estudar e analisar. Putz, com a tecnologia eu faço isso em 3 horas agora, tá? Então o acesso à informação é muito fácil. Segundo, nunca ficou tão claro também que a gente precisa ser executor, tá? Então talvez teve outras épocas que você dependia mais de um viés de inovação, de criar muitas coisas novas, tá? O mundo já criou o suficiente, vamos dizer assim, tá? Então resta uma clareza que eu acho que isso é bom. Eu não tenho que inventar roda, eu tenho que executar alguma coisa bem todos os dias, tá? E o terceiro ponto favorável aqui é muita oportunidade no sentido que você está conectado com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, com todas as pessoas, então não tem fronteiras, tá? E aí, 2026 segue expandindo isso que começou principalmente com as redes sociais, mas que a gente vai parar agora em ferramentas, em tecnologia. Então, ah, mais acesso com muita facilidade a conhecimento, tá? E ferramentas. Segundo, clareza que a gente precisa se tornar um executor, né? Na linguagem popular, um cumpridor de tarefa, tá? Isso tem que estar claro. Isso é bom, tá? E terceiro, não tem fronteira, tá? A gente segue tendo acesso uns aos outros ou às empresas, tá? De uma forma muito rápida. Então, acho que são três pontos positivos para 2026. Nós também tivemos uma pergunta do Rafael Romeiro. Ele falou assim: gostaria de entender melhor como você trabalha hoje a questão do CAC. Tenho sentido no escritório que a prospecção mudou bastante, o contato por telefone gera pouco retorno, e muitas vezes o fechamento acontece apenas quando há uma apresentação presencial do projeto, o que eleva o CAC. Diante desse cenário, como vocês estruturam hoje a prospecção comercial na NX? Possuem equipe outbound, utilizam canais digitais ou modelo híbrido? Estou no início da empresa e percebi que, apesar da parte técnica ser essencial, sem cliente, sem faturamento, ela acaba ficando em segundo plano. Tem uma frase que eu uso, a pergunta é excelente, Romero. Daria uma hora aqui de resposta, eu vou condensar ela, mas a pergunta é excelente. E tem uma frase que eu gosto, Romero, que eu acho que é, e você tá, pelo jeito, tá com essa clareza, se não tiver, eu vou te ajudar até ela agora, que é: não existe longo prazo sem curto prazo, tá? Então todo mundo se debruça muitas vezes em criar o produto perfeito, solução, estudo, implementação, e esquece que precisa faturar, tá? Mais vale, tá? E muitos discordam e eu respeito, mas mais vale um produto ou um serviço meia boca gerando caixa e você vai melhorando ele, do que um super produto sem recurso que morre porque não tem recurso, tá? Então, uma empresa, o que ela mais precisa no início, nos primeiros anos, ou até atingir uma certa maturidade, é gerar caixa, é faturar, botar dinheiro para dentro, tá? O CAC vem aumentando bastante, que é o custo de aquisição em cliente, tá? E vocês não têm noção do que a gente recebe de profissionais e empresas aqui que venderam o sonho lá, as agências de marketing que me perdoem aqui nesse aspecto, eu sei que tem as corretas, tá? Mas tem muitas que vendem, não, investe tantos mil em anúncio
e você vai faturar. Tá, mas só um pouquinho. Anúncio é canal de aquisição. Gera um lead. Você precisa de processo comercial estruturado. Quem vai falar com essa pessoa? Quem vai agendar? Como é que faz uma apresentação de venda? Como é? Sabe? Então precisa de processo comercial de ponta a ponta. Aquisição de cliente é só o inicinho, tá? Tem mais todo o resto por trás. O CAC vem aumentando e não, assim, não está na nossa mão isso. O que que a gente pode fazer, tá? Primeiro recurso, e a gente faz isso aqui na NX e ensina os nossos clientes a fazer isso, na imersão Mestre em Vendas Complexas. Aliás, que a gente tem uma edição agora, em fevereiro, ainda tem algumas vagas. Primeiro, diversificar canais. Então, a gente mostra lá os 10 principais canais geradores de clientes, tá? Todo mundo pensa só no tráfego pago, tá? Só que ainda existem canais que têm um custo de aquisição menor, tá? Então, primeiro, diversificar canais, tá? Quais são os 3, 4, 5 canais, tá, de aquisição de cliente que você pode implementar? Não dá para querer fazer 10 ao mesmo tempo, mas não dá para ficar só num, tá? Segundo ponto, você, através de dados daí, fazer uma análise do custo. Então, além de implementar canais, entender. Digamos que um exemplo, tá? Ah, ontem mesmo eu estava olhando. Ontem à noite eu vi um stories de um grande amigo, tá? Que tem uma agência de marketing e ele patrocinou um evento para 4.000 pessoas, tá? E existe essa dinâmica de quando você patrocina, você pode palestrar. Então ele está com stand desse evento. Esse evento está acontecendo em São Paulo, um evento grande. E ele palestrou, teve 1 hora de palco, de palestra, e ele está com o stand lá com o time dele comercial, tá? Eventos é um canal de aquisição. Ele foi como patrocinador. Certamente ele fez a conta. Eu vou estar lá falando para 4.000 pessoas. Tantas pessoas vão se interessar pela minha empresa, que depois eu posso prospectar, vão me dar o contato telefônico dela. Tantas vão comprar, que vai me gerar tanto de receita, que eu gastei tanto de patrocínio. A conta não fecha, não vale a pena. A conta fecha, vale a pena. Isso, tá? Que eu estou pegando como exemplo, versus investir esse valor no tráfego pago. Traria mais ou menos cliente para ele. Então você implementa 3, 4, 5 canais e você descobre quanto cada canal custa para você conseguir um cliente e o retorno que te traz. E aí você aloca mais energia e mais recurso no canal que é mais eficiente com menos recurso, tá? Então essa é uma prática. E terceiro, tá? Tem que trabalhar a diferenciação, tá? Vamos dizer assim, a era de entregar, gravar um vídeo, colocar na internet, fazer um playbook raso, tá? O mundo vai exigir cada vez mais o que a gente chama de fundo de funil, tá? Pensa assim, nessa 1 hora e meia aqui de verdade, tá, gente? Eu estou entregando um conteúdo para vocês, por exemplo, que a gente entrega conteúdo pago, tá? Por quê? Porque não dá para eu vir aqui 10 dicas para construir seu planejamento em 2026. 10 dicas o ChatGPT te dá, tá? Então eu tenho que trazer coisas fundamentalmente, inclusive, que o ChatGPT não traz, tá? Que tem a ver com os 20 anos de experiência que eu tenho. Então, ter profundidade de entrega, trabalhar diferenciação, seja com a marca da empresa, seja você no CPF, é algo que reduz CAC. Por quê? Porque as pessoas vão dizer assim, elas topam te dar o tempo delas, se o maior custo é a atenção, por menos, e às vezes até de graça, tá? Um exercício simples para você fazer, se você divulgasse que vai dar uma palestra em tal lugar gratuita, as pessoas vão lá para te ouvir ou não? Tá? Ou se você vai orientar sobre serviço X ABC, ou se você vai fazer uma explicação do produto Y, as pessoas vão lá ou não. Se elas não vão, isso está frágil. Se elas vão, você está construindo diferenciação, tá? Então, acho que são as três, de forma mais prática, assim, os três elementos, tá? Obviamente que precisaria de um tempo maior para estruturar tudo isso e tal. A gente faz isso, inclusive, dentro da imersão mestre em vendas complexas. Recebemos uma última pergunta aqui da Amanda, a Amanda Gabriele. Ela perguntou assim: esse diagnóstico poderia ser aplicado para uma marca começando do zero? Ou idealmente teria que ter algum histórico e construção em andamento? Já alguma venda, faturamento, etc. Começando do zero, Amanda. Porque, veja, planejamento, criação de metas, tanto faz se é uma empresa começando ou se é uma empresa que atua há 100 anos, tá? O que a gente está mensurando no diagnóstico, é uma boa pergunta, é a estrutura, não o resultado.
Então, o diagnóstico ele vai me revelar duas coisas, tá? Cenário um, digamos que a Amanda já tivesse o planejamento dela ou da sua empresa, tá, para 2026. Quando você vai responder as perguntas ali, você vai pensar no que você já fez, tá? Se eu, Regis, agora for ali responder de novo o diagnóstico, eu vou pensar no plano que eu construí para a NX, tá? E aí, isso vai me revelar com base na estrutura, porque o que eu planejei ali, os 10 passos, é um negócio basilar, é a estrutura para um planejamento acontecer. Com base na estrutura no que você me respondeu, eu consigo dizer qual é o nível de maturidade desse diagnóstico, desse planejamento. Se ele está mais fraco ou se ele está mais robusto, tá? E a gente tem 4 faixas para isso. Então, cenário um com dados e com planejamento. Cenário 2 você vai responder sem ter o planejamento. Só que ainda assim você vai me revelar o quanto você conhece dessa estrutura. Se você já fez, não fez, sabe fazer ou não sabe. E aí eu vou poder dar um feedback e dizer o nível de maturidade do preparo que você tem ou não para construir esse planejamento, tá? O processo para construir o planejamento do zero ou de uma empresa que já existe é o mesmo, tá? Claro que a empresa, quando ela já funciona, você tem muito mais elementos para considerar, tá? O que que mudaria, que talvez é o que ficou um pouco mais confuso para você, se a gente fosse montar o plano de negócios, aí é uma coisa um pouquinho diferente, tá? Um pouco maior. Aí revisar um plano de negócios de uma empresa que já está funcionando é uma coisa, construir um plano de negócios do zero é outra coisa, tá? Mas dá sim para ter essa leitura da maturidade, tá? Pessoal, últimos minutinhos aí, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, né? Eu vi que algumas pessoas colocaram ali do link, acho que a Maria Eduarda enviou de novo aqui, né? Quem eventualmente não conseguiu preencher agora, tá? Então, acho importante aqui, quiser terminar de preencher de tarde ou salvar o link, preencher e nos enviar, a gente vai considerar até final do dia aqui, tá? Até, até às 18 horas. Todo mundo que enviar o link à tarde, a gente vai formatar aqui o diagnóstico de maturidade, vai agendar a reunião e vai fazer essa devolutiva. Infelizmente, se alguém salvou o link a partir de amanhã, e obviamente a gente não vai mais considerar, tá? Então, legal, turma. Alguma última pergunta aqui? Espero que vocês tenham. Se tiver alguma última pergunta, eu respondo ainda. Se não, eu quero agradecer vocês e parabenizar aqui por estarem presentes com a gente. Acompanhe aqui, né? Seja eu lá nas redes sociais, Raiz.Dantas, seja a NX, né? Nos acompanhe, estejam conosco em 2026. A gente vai trazer muito conteúdo de qualidade. A gente tem programas de entrega aqui bastante robusto, seja para pessoa física, pessoa jurídica, tá? Contem conosco nesse 2026.